Olá, estudantes do IEMA Rio Anil, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre as características gerais da vida compartilhada entre todos os seres vivos. Vamos conferir cada uma delas. A matéria, componente dos seres vivos, é constituída de átomos, assim como tudo que conhecemos no universo. Isso significa que a matéria viva está sujeita às mesmas leis naturais que regem o universo conhecido. Na matéria viva, porém, certos tipos de elementos químicos estão mais presentes, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, e em menor proporção, o fósforo e o enxofre. Dezenas, centenas e até mesmo milhões de átomos desses e outros elementos químicos, unidos por meio de ligações químicas, formam as moléculas constituintes dos seres vivos, genericamente chamadas de moléculas orgânicas. As principais moléculas orgânicas são as proteínas, os glicídios, os lipídios e os ácidos nucleicos. Os seres vivos, possivelmente, são as entidades mais complexas do universo, e toda essa organização estrutural e metabólica da vida acontece no interior de uma célula. Sendo assim, podemos compreender que não há vida sem célula, sendo esta a unidade básica para a vida. Existem dois tipos de célula, as procarióticas e as eucarióticas. A célula procariótica é relativamente mais simples que a eucariótica, e em seu interior, geralmente, não há estruturas membranosas e nem um núcleo celular. A célula eucariótica, por sua vez, apresenta inúmeros compartimentos e estruturas membranosas, incluindo o núcleo formado por uma membrana denominada carioteca. Um detalhe importante que precisamos compreender é que somente as bactérias e as arquibactérias possuem células procarióticas. Todos os outros seres vivos, como os protozoários, fungos, plantas e animais, apresentam células eucarióticas. A maioria das substâncias presentes nas células são constantemente degradadas e substituídas por outras recém-fabricadas. Essa atividade intracelular de montagem e desmontagem de substâncias requer energia, que a célula obtém pela degradação de certos tipos de moléculas orgânicas, genericamente chamadas de nutrientes energéticos. Além de fornecer a energia necessária à manutenção da vida, esses nutrientes fornecem matéria-prima para a célula produzir novas moléculas. Todas essas atividades de transformação química que ocorrem no interior de uma célula constituem o que chamamos de metabolismo. Os animais são capazes de perceber o que se passa ao seu redor e de reagir a diferentes tipos de estímulo. A reação quase sempre envolve a realização de movimentos. Por exemplo, o cheiro de um leão levado pelo vento é captado pelo apurado olfato dos antílopes e provoca a sua fuga imediata. A capacidade de se movimentar rápida e ativamente, correndo, voando ou nadando, permite à maioria dos animais explorar o ambiente à procura de alimentos, de abrigo e de condições adequadas à sobrevivência. Plantas também reagem a estímulos, porém, as reações dos vegetais são bem mais lentas que a dos animais. Por exemplo, a maioria das plantas altera a posição das suas folhas no decorrer do dia. As folhas chegam mesmo a acompanhar a trajetória aparente do Sol, o que lhes possibilita aproveitar melhor a luminosidade. Uma característica comum a todos os seres vivos é que todos os seres vivos crescem. Se estamos falando de um ser unicelular, como uma bactéria, o seu crescimento se dá pelo aumento do tamanho de sua única célula. Esta cresce até atingir determinado tamanho, podendo eventualmente se dividir em duas células menores semelhantes à original. Neste caso, a divisão da célula em duas corresponde ao próprio processo de reprodução. Os seres vivos constituídos por mais de uma célula, os chamados multicelulares, surgem a partir de uma célula que se multiplica ou a partir de um grupo de célula que se desprende do indivíduo pré-existente, crescendo principalmente pelo aumento do número de células do corpo. Com relação aos tipos de reprodução, podemos distinguir dois modos básicos: a reprodução assexuada
e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada é aquela em que um novo ser surge a partir de uma célula ou de um grupo de células produzidas por um único indivíduo genitor. Neste caso, os organismos filhos recebem as mesmas instruções genéticas presentes no genitor e geralmente são idênticas a ele. A reprodução sexuada é aquela em que um novo ser surge a partir de uma única célula, o zigoto, originado pela união de duas células sexuais, os gametas, produzidas por um ou mais comumente dois organismos genitores. A reprodução é uma das características mais essenciais da vida, e é por meio da reprodução que a vida vem se perpetuando ininterruptamente desde que surgiu, há mais de 3,5 bilhões de anos. A hereditariedade é outra característica essencial à vida, intimamente ligada à reprodução. Um ser vivo, ao se reproduzir, transmite aos seus descendentes um conjunto de instruções em código inscrita nas moléculas do seu material genético, além de uma estrutura celular básica, a partir da qual o novo ser desenvolverá sua organização típica. As instruções genéticas estão presentes em moléculas de uma substância química denominada ácido desoxirribonucleico, ou DNA. Apenas uns poucos tipos de vírus apresentam RNA, o ácido ribonucleico, e não o DNA como material genético. O material genético controla o metabolismo celular, define as características típicas de cada célula e do conjunto de células que constituem o organismo multicelular. O material genético varia ligeiramente entre os membros de uma mesma espécie, o que se denomina variabilidade genética. Graças a essa capacidade de variação, os indivíduos que nascem a cada geração são ligeiramente diferentes uns dos outros. Alguns deles podem ter mais chances de sobreviver e de se reproduzir, e assim transmitir suas características à descendência. Essa ideia de que os indivíduos de uma população têm diferentes chances de sobreviver e de deixar descendentes foi proposta em meados do século XIX pelos naturalistas Charles Darwin e Alfred Wallace, e é conhecida como seleção natural. A seleção natural é a base da teoria evolucionista, segundo a qual os seres vivos sofrem modificações ao longo do tempo, e essas modificações podem levar às adaptações. A adaptação é explicada pela teoria evolucionista da seguinte maneira: entre os indivíduos de uma geração de organismos vivos, graças à variabilidade genética, existem aqueles que se ajustam melhor ao meio em que vivem. Esses têm mais chance de sobreviver e de se reproduzir, transmitindo aos seus descendentes suas características, entre elas aquelas responsáveis pela adaptação. Em decorrência dessa seleção operada pela natureza, geração após geração, as espécies vivas vão se tornando cada vez mais bem ajustadas ao meio, isto é, cada vez mais adaptadas. Na aula de hoje, podemos entender algumas características comuns a todos os seres vivos. A compreensão destas características é essencial para nos aprofundarmos ainda mais nos estudos da biologia e assim compreender o funcionamento da natureza. Espero que tenham gostado. Caso tenham dúvidas, basta me chamar no WhatsApp. Até mais!